Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração na tarde de ontem, meditando na palavra de Deus. E Deus falou fortemente no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículos 7 ao 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção nessa palavra. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou repetir esse versículo e eu quero que você observe bem as entrelinhas dessa porção da palavra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa muito claro que existem lutas, desafios e que existem limitações e fraquezas em nós que somos vasos de barro. Ele diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos até, mas não destruídos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Isso é indiscutível, isso é fato, isso é uma realidade. Nós temos em nós um poder que vem do alto, um poder que nos levanta, um poder que nos faz continuar, um poder que nos sustenta. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos habita em nós. Isso é incrível porque quando você entende que o mesmo Espírito que depois de 3 dias levantou o Cristo dos mortos na ressurreição, esse Espírito habita em nós, habita em mim e habita em você. Só que ele habita como um tesouro em um vaso que é de barro, um vaso frágil, um vaso fraco, um vaso limitado, um vaso dependente. E é isso que Paulo está dizendo, por causa desse vaso a gente é pressionado por tudo que é lado, a gente fica perplexo, a gente é perseguido, a gente é abatido, mas diante disso tudo não desanimamos, não nos desesperamos, Deus não nos abandona e não somos destruídos. Sabe, queridos, eu acho que toda vez que você acordar, você precisa sentir e entender que você venceu o dia anterior. Entenda isso. Toda vez que você acordar, tenha na sua mente que você venceu o dia anterior. De repente, no dia anterior, você ficou abatido. De repente, no dia anterior, você ficou desanimado, até perplexo. Mas você venceu. A nossa vida, ela tem que ser vivida um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. E o tema do nosso devocional hoje é abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Ao abrir os olhos nesta manhã, você tem que ter a consciência de que ontem você venceu.
Afinal de contas, você acordou. Afinal de contas, os planos de Deus continuam de pé. Afinal de contas, Deus não desistiu de nós. Estamos aqui, às 6h09 de um novo dia. É agora que eu e você estamos existindo. É agora que eu e você temos a oportunidade de continuar. O ontem passou, não temos mais controle sobre ele. Ficamos abatidos, sim, de repente desanimados, perplexos com algumas coisas que de repente aconteceram ontem. Mas hoje é um novo dia. Ontem vencemos. O amanhã não chegou, pertence a Deus. Não saberemos nem se vai chegar, porque o futuro pertence ao Senhor e é Ele que está preparando um novo amanhã para nós. O que eu quero nessa manhã, nesse devocional, é que você tenha consciência de que você precisa e deve viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu já falei aqui algumas vezes e eu vou repetir. A vida, ela acontece em um só lugar. E esse lugar se chama agora. Esse lugar se chama hoje. Não existe outro momento onde a vida acontece. Então aproveite o máximo esse momento chamado agora. Aproveite o máximo esse momento chamado hoje. E desfrute com gratidão, com esperança, com a expectativa lá em cima de que o hoje será extraordinário. Hoje será o dia que o Senhor preparou. A palavra de Deus diz: se alegre, porque esse é o dia que o Senhor fez. Enquanto estávamos dormindo, Deus estava preparando este amanhã. Com graça, favor, misericórdia, estamos aqui. Faça esse seu dia valer a pena. Faça esse dia ser vencido ao final dele. E entender que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Entenda uma coisa, querido, enquanto estivermos neste mundo, vamos enfrentar determinados momentos não tão fáceis assim. Enquanto estivermos neste mundo, vamos viver momentos desagradáveis, momentos em que achamos que perdemos. É verdade que não ganhamos todas as batalhas, todas as lutas, mas isso não significa que a guerra acabou. Deus está conosco. Por isso que Paulo deixa muito claro que as coisas acontecem. As coisas acontecem por todos os lados. Somos pressionados por determinadas questões, somos pressionados aqui internamente, mas isso não nos desanima, nos faz continuar. Olhamos coisas que acontecem na vida que até podemos ficar perplexos, diz Paulo, mas isso não gera desespero em nós. Somos perseguidos até por causa da nossa fé, por causa daquilo que acreditamos, mas Deus jamais nos abandona, nos deixa só na batalha da vida. Às vezes ficamos abatidos, mas jamais destruídos. Paulo está querendo deixar claro que a vida cristã tem as suas demandas e as suas questões. Eu já comentei várias vezes numa pregação minha e inclusive no devocional, a nossa vida ela não é uma linha reta. Entenda isso e que essa chave faça você entender que a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida ela oscila, ela tem os seus altos e baixos. E essa oscilação é o batimento cardíaco, porque se o batimento cardíaco for uma linha, você está morto, eu estou morto, você está morta. Mas a nossa vida ela é o batimento cardíaco. Ou seja, se você está vivo, vão existir momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. E como diz a palavra de Deus através de Paulo, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos,
mas não destruídos. Então vale a pena continuar, porque a vida não acabou. A vida não acabou. Eu quero trazer para você nesta manhã, nesse devocional, algumas chaves, algumas lições, para que você entenda que deve continuar e que precisa continuar, e como enfrentar os momentos de oscilação da vida. O que eu acho lindo de Jesus Cristo é que ele sempre foi claro e transparente nos seus ensinos para conosco. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo e venci o mundo. Como vencer a cada dia? Como chegar no final de um dia e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado porque até aqui o Senhor me manteve de pé e o amanhã está chegando. A primeira verdade que existe na vida cristã que você precisa entender, a primeira verdade que você deve gravar no seu coração para enfrentar um novo dia, um novo amanhã, é que sempre somos fortalecidos por Deus. Entenda isso. Todos os dias da sua vida, você é e será fortalecida por Deus. Entenda isso. Deus te dá força para enfrentar o desânimo, o cansaço, porque a falta de força causa desânimo. A falta de força gera cansaço. Mas hoje você está de pé para enfrentar mais um dia. 2 Coríntios capítulo 4, a gente leu o versículo 8, só a parte A, de todos os lados somos pressionados, mas por causa da força do Senhor, por causa do fortalecimento que vem do alto, não desanimamos. Não deixe as circunstâncias da vida, não deixem os sentimentos internos, as vozes contrárias, desanimar você. Porque você pode até estar sendo pressionado de todos os lados por situações, crise financeira, crise de relacionamento, crise de criação de filhos, enfermidades. De repente você pode estar sendo pressionado por todos os lados. Mas entenda uma coisa, você e eu somos um vaso de barro que dentro de nós abrigamos um tesouro, que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, mesmo sendo pressionados. Então entenda essa primeira verdade, você é e sempre será fortalecido por Deus. Por Deus. Entenda que essas pressões, Deus não vai deixar que elas venham a te sucumbir. Por isso que Paulo diz, você pode ser pressionado de todos os lados. Paulo deixa muito claro isso. Você pode ser pressionado por todos os lados, mas jamais desanimados. Entenda, querido, que a força que vem do Senhor te mantém de pé. Essa é a primeira verdade que você tem que gravar no seu coração. Todos os dias você é e será fortalecido pelo Senhor. Por isso Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que lemos, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ei, coisas ruins acontecem. Não podemos ser infantis e nem ingênuos achando que a vida é um mar de rosas. Não é. Somos pressionados, sim, por circunstâncias da vida, mas jamais desanimados, por causa da força que vem do Senhor. Olha o que Isaías 41, versículo 13 nos diz nesta manhã. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e te diz, não temas, eu o ajudarei.
Ei, você não está sozinho nessa. Você não está sozinha na caminhada da vida. Você não está sozinho. Existe um Deus que te segura pela mão direita, te levanta como te levantou hoje. Você está de pé. O ontem foi vencido. O ontem foi vencido. Você está de pé. Porque o Senhor está te dizendo, não temas, eu te ajudarei. Então, queridos, a pressão existe por todos os lados, como mencionou Paulo. Mas que isso não venha te desanimar, porque essa primeira verdade você precisa gravar no seu coração. Você é e sempre será fortalecido por Deus. Amém? Sabe, queridos, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tudo que você passa, Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você tem forças que vêm dele, que fazem você vencer todas as pressões da vida, sejam elas internas ou externas. Porque existem também pressões internas, medos que sentimos, preocupações, angústias, mas por causa da força do Senhor, não desanimamos e vencemos, porque Ele diz, não tema, eu te ajudarei. Amém? Segunda verdade para vencermos os dias que se vêm. A segunda verdade é que você encontra esperança só em Deus. Você encontra esperança em Deus. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de novos caminhos, novos começos, novas histórias. Você acordou? Uma nova oportunidade está diante de você. Então, se eu fosse você, queridos, nessa manhã, aumentasse a sua expectativa e a sua esperança, porque aquele que te acordou fará você viver um dia hoje extraordinário na presença dele. Um dia extraordinário na presença dele. Quando temos esperança em Deus, não ficamos desesperados, porque sabemos quem cuida de nós. E Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, que lemos, capítulo 4, versículo 8, ele diz, ficamos perplexos, mas não desesperados. Por que não desesperamos? Porque a nossa esperança está em Deus. Jamais coloque a sua esperança nos seus recursos, nas coisas, nas pessoas, jamais. Porque você vai se decepcionar. Entenda que, como Paulo escreveu, somos vasos de barro. Temos em nós um grande tesouro, que é o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e limitações. Mas precisamos entender que somos de barro. Temos limitações, temos fraquezas. Por isso, toda a nossa esperança deve ser colocada naquele que responde, naquele que sustenta, naquele que nos mantém todos os dias de pé. E eu te pergunto nessa manhã, onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Precisa fazer um check-up na sua vida e ver aonde você colocou e onde você vai colocar a sua esperança daqui para frente. Precisamos entender que os dias são difíceis, sim. As lutas existem, as demandas existem. Mas isso não pode gerar em nós desespero, porque o Senhor é a nossa viva esperança. E por isso não nos desesperamos. Olha o que o salmista diz no Salmo 62, versículo 5. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança.
Descanse em Deus. Você pode até ficar perplexo com as situações da vida, mas não se desespere, porque a sua esperança está no Senhor. Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que te conhece profundamente, aquele que sabe da sua estrutura, aquele que te entende. Descanse no Senhor. Faça a sua parte. Viva. Trabalhe. Faça o que tem que ter feito. Mas entenda que a sua esperança deve estar sempre no Senhor. Não se desespere. Não se desespere. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Ele não muda. Nós mudamos. Sentimentos mudam. Pensamentos mudam, situações mudam. Mas Deus permanece sendo sempre Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é que você é sustentado por Deus. Você é sustentado por Deus. Queridos, de repente você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você tem tudo aquilo que você precisa para viver. Deus jamais deixou de te sustentar. Deus jamais deixou faltar coisa alguma a você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, Paulo diz: somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Deus jamais nos abandonará. Jamais deixará de nos sustentar, porque senão ele seria contra a sua própria palavra, contra a sua própria essência de fidelidade. Ele é Deus, ele é soberano. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala, não cumpre, promete, não executa aquilo que prometeu? Nós não estamos diante de uma pessoa qualquer. Nós estamos diante de um Deus soberano e fiel. Você é sustentado por Deus todos os dias. Ainda que pelos olhos humanos não sejamos capazes de perceber o sustento de Deus, por causa de repente das aflições da vida. Mas não devemos andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E creia, Deus está te sustentando exatamente agora, nesse momento. Sustentando a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde. Deus te mantém de pé. Entenda que a sua fé deve ser uma fé que te leva a crer, a considerar o cuidado de Deus e a provisão de Deus. Deus é provedor e nós somos o alvo da sua provisão. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Entenda que no deserto caía maná do céu. Até nos desertos da vida, a boa mão do Senhor está sobre nós. Está sobre nós. Creia no sustento de Deus. Deus sempre vai te manter de pé. Deus sempre vai nos manter de pé. Isaías 43, versículo 1 ao 3 diz: mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou: não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou o seu Salvador. Queridos,
Isso é uma grande verdade. Você é sustentado por Deus. Continue de pé. Continue marchando. Continue caminhando. Continue vivendo um dia de cada vez. Continue deixando o passado para trás. Continue não se preocupando com o que virá. Viva o dia de hoje plenamente. Sabe o que muitas pessoas fazem? Eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas deixam de aproveitar esse dia, chamado hoje, agora. Muitas pessoas deixam de estar atento aos detalhes do cuidado de Deus no dia de hoje. Como eu falei no início do devocional, a vida só acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje, agora. O problema é que algumas pessoas trazem o passado para hoje, trazem o futuro para hoje e esquecem de viver o presente intensamente e plenamente em Deus. Quando trazemos o passado para o presente, isso gera depressão. Quando trazemos o futuro para o presente, isso gera ansiedade. E você deixa de viver plenamente, desfrutar desse novo dia que o Senhor nos deu. Deixe o passado no seu devido lugar, deixe o futuro no seu devido lugar e viva o presente inteiramente, plenamente no Senhor. Como diz a palavra, esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Ah, pastor, mas é um dia muito difícil, mas se alegre. Se alegre, você pode até estar abatido, mas não destruído. Você pode até estar sendo perseguido, mas não abandonado. Você pode até estar perplexo, mas não desanimado. Então continue. Como eu falo, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, mas eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu sirvo. E esse Deus te ama profundamente. E jamais vai te abandonar. Jamais vai permitir que algo venha te destruir. Porque Ele sabe que você é um vaso de barro, com suas limitações, com as suas fraquezas. E Ele sabe que eu e você somos completamente dependentes dEle, do seu poder, da sua graça, do seu favor e principalmente da sua misericórdia. Então continue firme. Amém? Quarta verdade que precisamos gravar no nosso coração para vencermos a cada dia. Entenda, você é restaurado por Deus. Você é restaurado por Deus. Eu confesso que às vezes eu fico desanimado. Às vezes eu me entristeço, é natural, eu sou ser humano. Mas eu não fico assim muito tempo. Logo, logo, o Senhor me restaura. Entenda uma coisa, querido. Os sentimentos que temos como ser humano, eles são legítimos. O medo é legítimo. A insegurança é legítima. A preocupação é legítima. Os sentimentos que temos como ser humano, eles são legítimos. O Senhor entende todos eles. A questão não é sentir. A questão é permanecer nesses sentimentos. Aí é que está a diferença. Sentir medo é natural? É. A questão é não permanecer no medo. Ter preocupações é natural? É. A questão é não permanecer preocupado. Ter angústia, sentir uma angústia é natural. A questão é não permanecer na angústia. Por isso você é restaurado por Deus. Às vezes eu acordo de manhã meio cabisbaixo, triste com alguma coisa, mas alguns minutos depois, a graça de Deus me toma, me restaura e me mantém de pé. Sabe por quê? Porque eu posso até estar abatido, mas não destruído. É o que o Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque Deus nos restaura e não permite que venhamos a destruir. Então não se preocupe. Tudo passa.
tudo passa. E Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar as demandas e as questões da sua vida. Isso tudo vai passar, porque Deus vai te renovar com força e graça, para que você possa continuar. Então não se precipite. Não se precipite. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Ou você tem tentado agir pela força do seu próprio braço? Por aquilo que você acha, aquilo que você pensa? Não, espere no Senhor. Ele te restaura. Por isso, queridos, a minha oração nesta manhã é que o Senhor venha te restaurar. Eu não sei como você chegou nesse devocional, mas a minha oração é que você saia daqui fortalecido, sustentado, restaurado pelo Senhor, e que você viva um dia plenamente na presença dEle, porque tudo que fazemos deve ser para Ele, tudo que vivemos deve ser com Ele. Seja restaurado em nome de Jesus. Seja restaurada em nome de Jesus. Isaías 40, versículo 28 em diante diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Agora escute isso, escute bem isso no íntimo do seu ser. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode estar abatido, mas não destruído. Você pode estar sendo perseguido, mas jamais ficará abandonado. Você pode até estar sendo pressionada, mas jamais ficará desanimado. Perplexo, sim, às vezes, mas não desesperados. Ei, seja bem-vindo ao clube das lutas, desafios, mas também vitórias, restauração, sustento, graça. Viva plenamente no poder de Deus que se aperfeiçoa em você todos os dias. Todos os dias. Você é um vaso frágil, sim, como eu. Você é um vaso de barro. Mas como eu disse no início desse devocional, dentro desse vaso existe um poder que vem do Senhor. Um poder que vai se aperfeiçoando dia após dia. Então não se preocupe. Não se preocupe. Você sempre terá a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Sempre. Continue firme. Deus não te trouxe até aqui para morrer na praia. Deus não te trouxe até aqui para dizer para você acabou. Não. Queridos, eu tenho um desejo muito grande no meu coração que você tenha consciência do que significa abrir os olhos ao acordar. Eu confesso que eu amo acordar. Eu amo a vida, eu amo o amanhecer. Eu acordo muito cedo. Faço meus devocionais. Algumas pessoas recebem os devocionais por escrito logo cedo. Eu acostumei com essa vida de acordar cedo. Eu amo isso. Porque quando eu abro os olhos eu tenho uma consciência plena de que Deus está fazendo novas todas as coisas. Que Deus está me entregando um dia como uma dádiva, um presente, dizendo: filho meu,
levanta, porque grandes coisas eu tenho para realizar na sua vida, porque a história ainda não acabou, os planos continuam de pé. E eu quero terminar esse devocional lendo o mesmo versículo que eu li no início. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, esse poder, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque existem verdades sobre nós. E a primeira é que somos fortalecidos por Deus. A segunda é que encontramos esperanças em Deus. A terceira é que somos sustentados por Deus. E a quarta é que somos restaurados por Deus. Abatidos, mas nunca destruídos. Amém? Essa é a palavra desta manhã. Esta é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Continua, força, coragem. A vida é para quem tem coragem. A vida é só para os corajosos. A palavra ânimo que Jesus fala, no grego significa coragem. No mundo passais por aflições, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Tenha coragem porque eu te fortaleço, eu te sustento, eu te restauro, eu te mantenho de pé. Queridos, viva um dia de cada vez. E viva esse dia plenamente no Senhor. Porque existe uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele não falou alguns dias. Ele não falou de vez em quando. Ele falou todos os dias. Que essa palavra de hoje possa gerar esperança no seu coração. Que essa palavra de hoje possa ser um bálsamo na sua vida. Que essa palavra possa frutificar no seu coração. E que você tenha hoje um dia plenamente cheio da graça, do favor do Senhor sobre você. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para finalizar o nosso devocional e pedir que Deus venha continuar com a tua presença sobre nós. Porque a presença dele aqui é visível, é real. Vamos continuar firmes, vivendo a jornada da vida, vivendo o chamado que temos e alegrando o coração de Deus. Alegre o coração de Deus. Esses dias eu ministrei uma palavra falando exatamente sobre isso. A sua vida pode fazer Deus sorrir. Faça Deus sorrir hoje. Alegre o coração de Deus. Sabe como você alegra o coração de Deus? Vivendo plenamente o dia de hoje, completamente na dependência dEle, entendendo que tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E dessa forma você o glorifica, e dessa forma você o exalta, e dessa forma você vive uma vida que Deus quer que você viva. Afinal de contas, Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Viva, viva plenamente tudo aquilo que Deus tem para você viver. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar na certeza de que Deus é bom, na certeza de que Deus é fiel. E Ele jamais nos abandonará. Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença, com o nosso coração repleto de graça, de gratidão, de
alegria, porque o Senhor nos acordou nesta manhã. Num horário como esse, poderíamos estar dormindo, mas o Senhor nos trouxe aqui, diante da Tua presença, para ouvir a Tua palavra e ser alimentado por ela. Por isso, Pai, te louvamos nessa manhã, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos fazer viver esta manhã plenamente. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por, independente das circunstâncias da nossa vida, até por momentos de incredulidade, o Senhor está sempre sendo fiel. Um Deus vivo, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos consola, nos corrige, nos orienta. Obrigado, Pai. O que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua presença? O que seríamos de nós sem Teu amor, esse amor imensurável que um dia nos resgatou, um dia nos trouxe para a vida? Obrigado, Pai. Receba a nossa adoração nesta manhã, receba a nossa gratidão por essa vida que o Senhor nos dá e nos renova a cada manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos diz que caminhar tem seus desafios. Caminhar tem suas lutas. Podemos até viver demandas sérias na nossa vida, mas o Senhor em todas elas nos salva, nos livra e nos faz viver grandes coisas. Ah, Pai, como é bom saber que temos um Deus vivo, fiel, um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, porque tudo que é importante para nós, sabemos que é importante para o Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que essa Tua palavra venha realmente fazer a diferença em nossas vidas hoje. Podemos estar perplexos, abatidos, podemos estar cansados, mas o Senhor nos ajuda, nos fortalece, nos mantém de pé, porque jamais seremos destruídos. É verdade que algumas batalhas perdemos, algumas batalhas não temos mais o que fazer, mas a guerra não acabou. E em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso derrama mais, Senhor, da Tua graça sobre nós. Derrama mais da Tua força sobre nós, da Tua fé. E que possamos verdadeiramente viver um dia de cada vez, na certeza de que esse dia é o dia que o Senhor preparou e nele temos a vitória garantida pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Pai, é no nome de Jesus que eu oro por aqueles que estão online comigo agora. Estenda a Tua boa mão, os abençoa. Cuida de cada detalhe da vida deles, que eles possam experimentar coisas que eles ainda não experimentaram no Senhor, viver coisas que eles ainda não viveram, e que esta palavra que foi ministrada aqui nesta manhã pelo Senhor possa encontrar guarida no coração de cada um deles, morada no coração de cada um deles, que eles possam realmente viver e experimentar cada momento da vida na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, os abençoe em tudo. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam sentir a Tua presença e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, os abençoe em tudo, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam sentir a mesma presença que sentimos aqui, que eles possam ser tocados, transformados, restaurados, fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, por tantos livramentos. Por isso, nos guarda nesse novo dia e nos faz viver aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.